Então, presta atenção, presta atenção. O que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje vai ser sobre matrizes. O que são matrizes? Matrizes são tabelas. Quando a gente vê a junção de linhas e colunas em um determinado formato, a gente pode dizer que isso é uma matriz. Um exemplo é o nosso Excel. Dentro do pacote Office que a gente utiliza, a gente tem um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. Quando a gente clica numa célula, a gente tem uma combinação de linhas e colunas. O jogo de xadrez, por exemplo, pode ser visto como uma tabela. Um jogo onde você tem uma matriz, que você tem 64 casas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, H, por exemplo. A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Então, turma, a gente vai estudar matriz. A nossa linguagem computacional, por trás dela, é toda feita por matrizes. Nossa linguagem de computador. Então, as matrizes foram criadas antes da utilização prática propriamente do computador. Então, quando você tem um conjunto de linhas e colunas que se combinam, a gente tem uma matriz. O exemplo mais característico de matriz que são tabelas é o nosso Excel. O que você tem que prestar atenção? Como que a gente representa uma matriz? Sempre letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, eu posso te falar assim, ó, existe uma matriz A, e aí eu te falo assim, ó, uma matriz 3 por 2. O que significa isso? 3 por 2 é a ordem ou dimensão da matriz. Então, o 3, que está aqui, é a quantidade de linhas que ela vai ter. E o 2, que está aqui, é a quantidade de colunas que ela vai ter. E esse símbolo que parece vezes, a gente pode entender no português como por. 3 por 2. Então, isso daqui é a ordem barra dimensão. Dimensão da matriz. O que é dimensão, metralha? É quantas linhas e quantas colunas ela tem. O que é ordem, metralha? É quantas linhas, quantas colunas ela tem. A gente representa a matriz por letra maiúscula do nosso alfabeto. A, zão, B, zão, E, mão. Aí eu posso te oferecer uma matriz assim, ó. Essa matriz A, ela tem esse formato aqui, ó. Por exemplo, 1 raiz de 2, ó, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. 1 raiz de 2, 0, menos 1, 4 e 5. Então, essa matriz, se você percebe, ela tem, ó, 3 linhas e 2 colunas. A gente coloca a ordem da matriz no canto inferior direito. 3 por 2. Aqui fica a ordem. Metralha, por que você colocou parênteses? A gente pode representar a matriz por parênteses ou colchete. Nunca chave. Isso aqui, ó, por exemplo, uma matriz 3 por 2. Essa mesma matriz. Você não pode fazer isso, ó. 1, 0, 4. Raiz de 2 menos 1, 5. Isso aqui não pode. Errado. Agora, isso aqui eu posso representar assim também, ó. Como colchete. Ó. É a mesma coisa. Então, ou colchete ou parênteses. Para você representar uma matriz. Linha horizontal. Coluna vertical. Nesse caso aqui, turminha, eu estou te oferecendo a matriz. Eu estou te falando quem são os elementos. Então, presta atenção. Cada número daqui é um elemento que ocupa uma posição. Como que você enxerga a posição de uma matriz? Ó. Esse aqui ocupa a linha 1 da coluna 1. Então a gente chama de A11. Esse aqui ocupa a linha 1 da coluna 2. Então primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Linha 1, coluna 2. Esse. Linha 2, coluna 1. Esse. Linha 2, coluna 2. Depois linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Então, o que eu estou fazendo?
Quando você vai identificar elemento de uma matriz, você coloca a letra minúscula. Ah, começou com azão, aqui é azinho. Sua matriz é Bzão, o elemento é Bzinho. Sua matriz é emão, seu elemento é eminho. Então, primeira linha, depois a coluna.